Beleza. Gravando, compartilhar a tela inteira. Fechar aqui as notícias. E fechar ferramentas. Imagino que vocês estejam vendo a tela, né? Então, eu vou começar aqui a apresentar. Qualquer coisa vocês sinalizem aqui no WhatsApp, pessoal do CMX, que eu tô com o celular do lado. Se sumir a tela, tem um canal aqui para ver, mas aí vocês me falam, beleza? Só para a gente não tomar muito tempo aqui, acho que o legal vai ser o Rodrigo compartilhando um pouco do case e um pouco da startup, do que eles estão construindo de fato. Começando com boas-vindas. Muito obrigado, pessoal, por dedicarem a agenda de vocês. Aqui a gente sabe que no online, no final do dia, ainda é muito complexo. Então, obrigado aqui por aparecerem. A ideia é que essa funciona como a agenda de agosto do CMX Connect São Paulo, tá? Em resumo, a gente estabelece essas agendas e aí o CMX, como iniciativa, estabelece outros tipos de iniciativa também, sempre focado em ajudar profissionais de comunidade no crescimento, no desenvolvimento, na evolução, né, desse escopo, desse perfil de profissional. A gente tem alguns guidelines aqui para aproveitar ao máximo a interação, são coisas bem simples. Então, basicamente, fechar quaisquer aplicações que podem distrair. Tem um chat aqui na ferramenta para perguntas, comentários sobre a discussão também. E a gente convida para, eventualmente, pegar lanches, bebidas e ficar confortável, já, dado que a gente está no final do dia aqui, para ser uma interação mais contraída também, tá? Uma visão de panorama, assim, existem capítulos do CMX ao redor do mundo, esse aqui é o capítulo de São Paulo, especificamente. Estamos muito empolgados para, eventualmente, fazer esses capítulos presencialmente de novo, como isso era feito no passado. Naturalmente, isso prevê aí vacinação e etc., mas torcendo para que isso seja possível com segurança em breve. Enquanto isso, vamos fazendo aqui no online para manter a iniciativa rodando. Os principais objetivos, né, os dois principais objetivos para esse encontro, para a entrega de valor dos membros da comunidade, se resumem em conexões. Então, eventualmente, vocês conhecerem um case incrível, um empreendedor incrível nessa interação específica, também nas demais agendas que nós fazemos, e aprender, né? Algum tipo de aprendizado útil para utilizar amanhã, preferencialmente no tópico de comunidades ou em outros tópicos adicionais aqui a partir do discurso do Rodrigo, tá? A plataforma é a Bev. A nível de benchmark, eles começaram com um pequeno bug aqui em apresentação, né? Mas já conseguimos corrigir, felizmente. É uma startup, né? Eles são uma empresa que, na prática, não necessariamente patrocinam, mas estão por trás do CMX como um todo, tá? E aí, somos aqui os hosts do capítulo de São Paulo, o Danilo atuando como Community Manager na B Startups, a Thaís como Community Manager no Gestão 4.0, a Samantha também com cargo de Community Manager na XP Corporation, e eu, embora não seja um cargo de Community Manager especificamente, atuo no Cubo Itaú na gestão de relacionamento com a comunidade de startups que nós temos por lá. O Rodrigo é um dos empreendedores que integra essa comunidade, a Rocket City é uma startup membro do Cubo, então particularmente para o bate-papo e para interagir um pouco com ele também. Tá? A gente tem essa dinâmica de grupos de discussão, tá? Sendo sincero, eu me sinto mais confortável em pular ela, só para garantir que a gente não tenha mais outros eventuais bugs de apresentação e etc. E como é um quórum menor também, acho que a gente até otimiza um pouco do tempo aqui para o Rodrigo falar de fato. Então eu só vou pular porque a gente teve um pouquinho de tempo a mais utilizado ali no início para ajustar tudo. E aí, na prática, tem mais agenda, mais tempo para ouvir o case e ouvir um pouco da construção da startup, tá? Então, Rodrigo, eu vou parar de compartilhar agora. Eu vou só fazer aqui um screen out rapidinho e passar a palavra para você. Fique à vontade. Se você tiver qualquer material que gostaria de compartilhar, se você gostaria de levar isso como uma conversa, eu estou super à disposição aqui e convido de novo o pessoal a utilizar o bate-papo, caso tenham quaisquer considerações que surjam aí ao longo do discurso, tá? Show. Tá me vendo agora, né? Sim, vendo e ouvindo. Boa, muito bom. Acho que eu vou na segunda opção, vou mais na linha de um bate-papo mesmo. Acho que o mais legal quando se fala de comunidade na Rocket é a gente meio que compartilhar um pouco da trajetória, da história, até para explicar muito e trazer muito um pouco da visão do que está sendo construído, aonde a gente está e para onde a gente está caminhando, né? Que eu acho que é o que faz bastante sentido.
E antes de falar da Rocket, né, eu sou hoje um dos sócios da Rocket, mas antes disso eu fui fundador da Xiaomi, que também era um business assim, baseado em construção de comunidade. A gente nasceu em 2017 organizando hackathons e se tornou o maior organizador desse tipo de evento na América Latina. Criamos uma plataforma que já foi usada aí em mais de 400 projetos de hackathons espalhados pelo mundo, fizemos projetos em diferentes países. Eu rodei vários hackathons, América Latina, Estados Unidos, tem nossa plataforma em Israel, outros na Europa, então a gente conseguiu construir algo bem legal. E a Rocket City também é uma startup, nasceu em 2017, de 3 sócios desenvolvedores que olhavam para o mercado e falavam, pô, o desenvolvedor ele até consegue entrar no mercado, mas ele tem muita dificuldade de ter suporte no crescimento dele. E a gente tem um bordão lá que a gente fala que é juntos no próximo nível, né? Então, de chegar nesse próximo nível. E a gente fala juntos no próximo nível justamente porque a base do negócio da Rocket City é, de fato, a comunidade, né? A Rocket City começou em 2017 com uma proposta de um bootcamp de aceleração, onde os alunos que já eram desenvolvedores e queriam acelerar suas carreiras passavam por um processo ali de 8 semanas, aprendendo na prática com um conteúdo muito atualizado e acessando, enfim, o que tem de mais novo no mercado. De 2017 a 2019, a Rocket City, enfim, dobrou, triplicou de tamanho algumas vezes, mas criou algo muito precioso que é a comunidade, né? E aí eu vou falar muito do ponto de vista de como é a comunidade, o que significa e também do que a gente utiliza para fazer gestão dela, né? Hoje, a nossa comunidade ela está basicamente em 2 locais. Então, um é na própria plataforma da Rocket City. Então, hoje a comunidade ela tem os seus perfis, ela se conecta com outros membros, elas interagem em fórum, elas literalmente vão criando o portfólio delas dentro da nossa plataforma. E toda a parte de comunicação a gente usa o Discord, que é uma plataforma que vem muito forte da indústria do game para a tecnologia, é muito parecido com o Slack, com algumas funcionalidades a mais, e o que a gente mais gosta dele é a possibilidade de personalizar. Então, hoje, a gente tem o maior servidor do Discord na América Latina. Enfim, não, tem alguns muito grandes no game, mas a gente bateu 180, 190 mil pessoas no servidor, ativos, assim, essas pessoas estão lá interagindo, etc. E quando a gente bateu, acho que 100 mil, a gente teve que pedir autorização para ter mais de 100 mil, porque era o teto do que eles tinham ali disponível, e agora a gente passou esse número e cresceu bastante aí no último ano. Mas a Rocket City basicamente é uma escola, e lá dentro a gente ensina programação hoje desde o zero até o desenvolvedor mais sênior. E diferente de algumas outras profissões no mercado, né, a profissão desenvolvedora de software, ela exige uma atualização constante. Então, durante a carreira do desenvolvedor, eu costumo dizer que ele aprende, e aí quando ele acha, fala, pô, agora eu estou atualizado com o mercado, a tecnologia que ele estudou 2 meses atrás, ela já é obsoleta, já não está sendo mais usada, e ele já está desatualizado. Então, o desenvolvedor, a desenvolvedora, eles têm acho que mais do que uma obrigação, né? Eles têm um compromisso de se manter atualizado, porque a tecnologia ela não para de evoluir, né? E isso é o que faz a comunidade fazer sentido, né? Eu fui fisicamente algumas vezes ali pro Vale do Silício para entender esse movimento, ainda na Xiaomi, quando a gente fazia os hackathons, para falar, cara, da onde sai, né? Não sei se todo mundo conhece aqui o Meetup, que é um aplicativo super famoso para gestão de comunidade, e quando eu fui a primeira vez em São Francisco, eu abri o Meetup por noite em São Francisco, tinha ali coisa de 60 eventos de comunidade gratuitos todos os dias, de domingo a domingo, sabe? Tinha evento no domingo 6 da manhã, tinha evento no domingo à noite, tinha evento todos os dias da semana, e todas as empresas abriam suas portas para receber esse movimento de comunidade. E isso muito pelo fato de que, se a tecnologia ela muda tanto, ela evolui tanto, as evoluções precisam ser discutidas. Então, geralmente, esse movimento de comunidade na tecnologia é sempre um grupo de desenvolvedores que está ali estudando o que tem novo, estudando documentação dessas tecnologias, estudando possibilidades, criando novos serviços a partir de serviços existentes,
E aí eles falam, pô, legal, agora eu preciso compartilhar isso com um grupo de pessoas que vão utilizar isso na prática. E aí esse grupo começa a compartilhar com outros. E aí tem todo um projeto, enfim, um conceito de projetos open source, né, que são projetos colaborativos feitos em comunidade, onde você começa a criar um projeto, você fala, pô, vou criar esse projeto aqui, mas em vez de ser um projeto meu, uma empresa minha, eu vou pegar esse projeto e vou criar ele de forma colaborativa, vou colocar ele num repositório, vou colocar ele no GitHub e vou falar, quem for desenvolvedor no mundo e quiser contribuir aqui, fique à vontade, baixa o código, usa esse código do jeito que vocês quiserem. A intenção é gerar, de fato, essa conexão. Então, quando a Rocket City nasceu lá em 2017, eram 3, a comunidade começou bem pequena, e eles começaram a produzir conteúdo. E por que produzir conteúdo? Porque gestão de comunidade está muito associada à geração de valor. Se alguém estiver anotando as coisas, acho que esse é um ponto legal, né? Não existe uma comunidade onde valor não é gerado. Então a gente começa gerando conteúdo ali no canal, e na época, no começo da Rocket City, ainda se gerava conteúdo falando não só de tecnologia, mas de empreendedorismo, mas gerando valor e conectando pessoas. Então, estava lá o Cleito Diego Robson, criou um conteúdo, esse conteúdo alcançou, sei lá, 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, aí começou a atrair essas pessoas para um ambiente de interação, que aí no caso era o Discord. E aí esse ambiente de interação possibilitou que essas pessoas se conhecessem, se conectassem. Quando veio o segundo conteúdo, esse número foi crescendo, e parece assim, falar, pô, mas é muito óbvio isso, mas em 4 anos saiu de 3, a gente fez um levantamento recentemente só de e-mails de pessoas que já participaram de alguma iniciativa da Rocket City, e bateu 980 mil pessoas. Então, quase 1 milhão de pessoas que participou da comunidade de alguma forma. Comunidade, ela tem uma característica importante também, além de ser algo que gera valor, que ela, às vezes, tem um efeito temporário, né? Então, naquele momento, eu preciso estar aqui nessa comunidade, contribuindo, absorvendo, mas não quer dizer que é para sempre. Então, quando eu falo 1 milhão de pessoas, assim, 1 milhão de pessoas, em algum momento, absorveram esse valor gerado, só que chegou um determinado momento que ele alcançou um objetivo, ele foi para um próximo nível, ele alcançou algo, e aí ele participou provavelmente de outras comunidades, né? Não só de tecnologia. Então, vai mudando de acordo. Dentro da tecnologia, tem uma particularidade também que é bem legal, que é a particularidade das linguagens de programação, né? Então, você tem, assim como idiomas, você tem dezenas de possibilidades de linguagens, e aí normalmente você vai se agrupando com as pessoas que falam a mesma linguagem que você. Então, se eu sou um programador, uma programadora Java, é comum que eu comece a interagir, gerar valor e absorver conteúdos da comunidade Java. Então, quando a Rocket City nasceu, a gente olhava para JavaScript. JavaScript é enfim, hoje um dos frameworks das linguagens mais atuais e mais utilizadas no mercado. O direcionamento vamos criar o melhor bootcamp disso, e vamos criar o melhor conteúdo de JavaScript, vamos colocar isso à disposição e conectar as pessoas para falar de JavaScript. A gente fez isso em 2017, 2018, 2019, crescemos, a gente criou uma série de atividades de interação e troca dentro da comunidade. Uma delas é o que a gente chama de NLW, né, o Next Level Week, que é uma semana ali de interação, onde a gente desenvolve alguma aplicação junto com esses alunos, sempre gerando valor e propondo interação. Só que algo que eu queria falar aqui, falando do case da Rocket, e aí eu volto um pouco para falar da Xiaomi, foi que em 2019 a Xiaomi e a Rocket cresceram muito, as duas empresas estavam muito bem, as comunidades cresciam. Na comunidade da Xiaomi a gente falava não só de tecnologia, mas falava de UX, falava de produto, falava de negócio, de empreendedorismo. E dentro da Rocket tinha uma bolha, se formou uma bolha do JavaScript. Quem não era programador JavaScript olhava para a Rocket e falava, pô, mas eles só falam disso. Pô, eu sou o cara do Go, eu gosto do Go. Não, eu sou uma programadora Elixir, eu gosto de falar de Elixir. E a Rocket falava só sobre JavaScript. Quando foi ali, começou a pandemia enfim, nesse momento a gente se conhecia, Rocket e Xiaomi, desde 2017. Mas quando veio a pandemia, a gente começou a se aprofundar as conversas e surgiu uma possibilidade de, pô, imagine o que acontece se duas empresas que são baseadas em comunidades se juntam e fazem algo muito grande. E aí a gente começou um processo de desenhar isso, né? Como a gente integra essas comunidades, como que a gente cria algo que gera ainda mais valor. E aí esse case foi bem legal, porque a gente passou por um processo de ampliar o assunto. Então a gente só falava de JavaScript dentro da Rocket City, e aí a gente falou, agora a gente precisa falar de todas as tecnologias, agora a gente precisa falar de todas as profissões ligadas à indústria de tecnologia, agora a gente precisa falar de empresas, porque a Rocket era só B2C. E aí a gente começou um processo de ressignificar
o que era a comunidade. E isso começou em outubro do ano passado. A gente anunciou a fusão Rocket City e Xiaomi. Juntos, as duas empresas representavam mais de 500 mil de devs. A gente faz ainda, né? Mas tinha dezenas de hackathons, ao mesmo tempo eventos de tecnologia. Estava muito bem posicionado, mas com ruído, né? A pessoa que estava ali na Rocket por causa do JavaScript ficou confusa, falou, pô, mas o que é hackathon? Não estava aqui por causa do hackathon? O que é isso? E a gente começou a falar de outras linguagens. E aí eu lembro que eu vi que a Thaís está aqui no chat e ela participou bastante desse processo. Eu lembro que a gente chegou ali mais ou menos em novembro e falou assim, vamos criar... Antes dessa conferência, a gente vai posicionar a Rocket City não como uma empresa que fala de JavaScript, mas como uma empresa que fala de tecnologia. E aí a gente fez um negócio assim que eu particularmente gostei muito. A gente mapeou as principais linguagens do mercado, menos JavaScript, pegou todas as outras linguagens que o mercado utilizava. A gente foi atrás das comunidades de cada uma dessas linguagens, convidou líderes dessas comunidades e a gente fez uma semana onde a gente se desculpava para a nossa comunidade por só ter falado de JavaScript por tanto tempo e fez uma cerimônia de acolhimento das outras comunidades. Então, a gente falava, olha, talvez você está aí na comunidade do .NET, está aí na comunidade do Java. Cara, Rocket City, a gente queria fazer algo tão excelente que a gente olhava só para o JavaScript. Agora a gente vai fazer algo excelente em todas as linguagens. E aí foi um processo bem legal, porque a comunidade começou a chegar muita gente de fora, só que a gente conseguiu manter muito a interação. E aí eu falei, né, que comunidade é sobre gerar valor e comunidade tem comportamento. Então você vai percebendo que dependendo do lugar que você está, você age de acordo com aquele espaço, né? E a comunidade é assim, né? Então, por exemplo, se você vai num casamento, você tem ali certas regras, né? Então, assim, pô, pode ser que você vá, mas assim, normalmente você não vai num casamento de bermuda, normalmente você não vai num casamento sem camisa. E isso vai mudando muito. E na comunidade é assim. Então a gente percebeu que a gente tinha criado um conceito de comunidade muito interessante. As pessoas elas tinham uma troca muito interessante, tinham um formato muito interessante de interação. E quando chegou as pessoas das outras comunidades, isso não mudou a nossa comunidade, isso fez ela crescer, mas mantendo, e as pessoas falam, assim que se fala sobre JavaScript, mas pô, dá para falar assim também sobre Java, dá para falar assim também sobre Go, dá para falar assim sobre diferentes tecnologias. E aí a gente teve esse processo de crescimento da comunidade. E aí, falando um pouco hoje sobre a estrutura que a Rocket tem ali dentro do time de comunidade, né? Hoje a gente tem mais ou menos umas 20 pessoas no time dedicadas para o nosso time de comunidade. Essas pessoas elas são responsáveis por essa interação com as pessoas, suporte, atendimento. Só que a gente criou níveis e processos para atender toda essa comunidade. Então, pô, como eu atendo uma comunidade com 1 milhão de pessoas? A forma que a gente achou para atender uma comunidade de 1 milhão de pessoas foi criando 20 pessoas. Essas 20 pessoas, elas criaram moderadores dentro da comunidade, a gente chama isso de Space Squad. Então, são squads com pessoas que já estavam dentro da comunidade, fazendo isso de forma voluntária, e a gente falou, olha, cara, vou te dar um título aqui, porque você é um defensor da comunidade, você potencializa o trabalho de comunidade. E aí essas pessoas, elas ajudam. A gente quebrou essa comunidade em diferentes níveis, então hoje a gente chama o nosso time de comunidade interna. Então, o nosso time é uma comunidade, que hoje tem quase 100 pessoas. A gente tem uma comunidade de alunos do Discovery, que é o nosso curso gratuito, que tem mais de 100 mil pessoas ativas ali estudando. A gente tem uma comunidade de alunos do Ignite, que é o nosso curso de especialização, tem, sei lá, umas 20 mil pessoas ali. Tem uma comunidade do Experts Club, que é o nosso produto para desenvolvedores sênior. E a gente começou a criar esses comportamentos de acordo com a comunidade. Então, numa comunidade de devs iniciantes, a gente tem muitos canais ali dedicados para interação de dúvida, porque o nível de dúvida é muito maior. Numa comunidade de especialização, a gente começa a abrir um pouco outros assuntos, fala de oportunidade de mercado. E nessa comunidade de dev sênior, a gente tem, a gente chama de especialistas, né, Creators Rocket City, que são desenvolvedores experts das suas empresas que estão lá dentro do Discord interagindo. É uma comunidade menor, mas com um nível técnico de troca muito, muito grande. Então a gente começou a entender que cada comunidade precisava ter ali
uma forma, uma cerimônia, um espaço, né? Então, assim como, pegando o exemplo do casamento, né? Dentro de uma igreja, você pode ter um casamento, mas você pode ter uma missa, mas você pode ter um batizado, você pode ter diferentes cerimônias, e de acordo com a cerimônia, dita todas as regras em volta. Então, na comunidade é mais ou menos assim. De acordo com quando a comunidade começa a ficar muito grande, você tem que começar a criar esses ambientes dentro de cada nível para que as pessoas elas consigam ter troca. E dentro de cada nível, então vou pegar o Ignite, por exemplo. O Ignite ele é um curso de especialização. A gente criou cinco níveis, avançando na educação, então elas cumprindo desafios, etapas ali dentro do curso, elas passam a se agrupar com pessoas que também passaram aquela etapa. Então tem um nível que torna isso possível. Inclusive, eu acho que seria bem legal se antes do final aqui eu conseguisse mostrar um pouco da nossa plataforma, porque eu acho que tudo que acontece está lá. Não, eu sou suspeito para falar porque é muito legal, assim, a nível de telas, a nível de funcionalidades, então tranquilo. No final a gente... Pode falar, desculpa, Pedro. A gente faz uma demo rápida. Show. E o grande objetivo, né? E aí eu acho que a gente finaliza para a gente fazer mais uma interação de perguntas e respostas. Nosso com comunidade agora é o quê? A gente possibilitar que essas pessoas elas consigam de fato vivenciar uma experiência de aprendizado dentro dessa comunidade. Então, dentro da nossa plataforma, a gente está começando a entregar soluções de criação de conteúdo. Então, eu estou dentro da comunidade, eu posso criar um conteúdo para a comunidade. A gente está criando feed, né? Quase uma rede social, onde as pessoas vão poder ali postar sobre seus aprendizados, códigos e tudo mais. A gente vai desenvolvendo ferramentas próprias para gerar essa interação. E aí, a título de desafio, é algo que a gente está trabalhando muito. Inclusive, nessa semana, a gente vai fazer um anúncio bem legal, que é o quê? Eu falei no começo, né? A gente chegou em 1 milhão de pessoas impactadas ali, que já participaram de alguma iniciativa nossa. O maior influenciador de tecnologia, os maiores influenciadores estão na casa ali de 500 mil pessoas. Então, assim, a gente chegou num movimento que a gente criou uma bolha muito grande de novo. Agora não é uma bolha só do JavaScript, é uma bolha da tecnologia, mas a gente quer abrir essa bolha e trazer pessoas, ainda mais pessoas. Então, o nosso próximo nível é o quê? Essa semana a gente está anunciando um contrato de patrocínio com um time do competitivo de esportes. Então, a gente está com que é uma comunidade que hoje tem 70 milhões de pessoas lá que jogam o jogo, para a gente começar a atingir essas pessoas e falar de carreira, falar de tecnologia, abrir uma oportunidade para a gente sair da bolha, né? Então, eu acho que isso é super importante. Quando a gente fala de comunidade, é muito comum que em algum momento vire uma bolha. E quando a comunidade ela para de crescer, você tem que criar algo para estourar essa bolha e continuar crescendo. Então, a gente está nesse movimento. A gente fez isso já mais de uma vez. Toda vez que a gente lança uma nova tecnologia, lança um novo curso, muda alguma coisa no produto, isso reflete na construção da comunidade. E agora a gente está indo para alcançar quem não está na nossa bolha. Alcançar quem talvez olhe e fale assim, cara, será que tecnologia é para mim? Será que eu poderia ser enfim, um programador, uma programadora? É algo que a gente tem se perguntado e desenhado de uma forma muito bacana. Legal, eu fui anotando aqui os pontos de destaque. Esportes chamou a atenção, já vou retomar isso também, mas para o pessoal que está aqui como participantes, fiquem à vontade para utilizar o chat, tem uma ferramenta de perguntas e respostas também, a gente vai interagindo aqui com o Rodrigo. Para só dar um contexto antes de entrar nas perguntas e retomando, né, Rocket City é uma das startups do Cubo e trabalhando lá, a gente teve a oportunidade de acompanhar o processo de inscrição deles no processo, ouvir o primeiro pitch, ver a aprovação no processo em si e acompanhar um pouquinho de perto ali como eles estão evoluindo, e é super legal, acho que no raciocínio aqui que o Rodrigo traz fica muito claro. Eu tenho algumas perguntas, assim, e eu vou tentar fazer um paralelo com coisas que a gente está vivenciando aqui no Cubo, como hub de startups, a gente lida também com essa comunidade, esse grupo de empreendedores, né? E estamos em etapas anteriores à Rocket City. A gente está tentando implementar algumas práticas, implementar algumas atividades. E me chama a atenção essa perspectiva de comunidade dentro da comunidade que você traz, né? Acho que nessa realidade de linguagens de programação, você tem esses grupos nichados, você tem
maturidades de desenvolvedores diferentes, e aí, consequentemente, você segmenta os produtos. É um insight que me chama muita atenção, Rodrigo. E aí, compartilhando uma dúvida que a gente tem aqui, né? Como que você faz isso on the fly, assim, né? No dia a dia? Porque muito provavelmente vocês lançaram, né, o foco em pensando no início da Rocket City, né? Um foco em uma linguagem, um foco em uma comunidade, mas ao mesmo tempo você precisa crescer e você precisa pensar em novos produtos, vou dizer aqui, novas entregas de valor e consequentemente, desenhar esse Canva e testar isso com públicos diferentes que até então vocês nunca se relacionaram. Eu acho que o case, a prática que vocês fizeram de abertamente dizer que estavam olhando para outras frentes foi super legal. Mas se você puder compartilhar um pouquinho de como foi esse desafio na prática, e vem sendo, né, dado que vocês estão expandindo isso cada vez mais também. A gente tem essa dificuldade muito latente, porque cada semana a gente coloca mais startups para dentro de casa, aqui no Cubo, e startups de segmentos totalmente distintos, né? Então, até aproveita daqui um benchmark nesse sentido. Perfeito. Não, cara, super, super legal essa pergunta. Uma coisa que a gente adotou, e quando você lida com comunidade, é muito comum você errar no processo. Então, a gente já errou muito também, né? Eu falei muito de acerto, de crescimento, mas a gente já tomou decisões que, às vezes, a comunidade olha e fala, cara, essa decisão foi unilateral. Se a gente é uma comunidade, a gente deveria ser parte da decisão e não ser comunicado de algo. E a gente foi entendendo que a gente não constrói nada para a comunidade, e sim com a comunidade. Então, por exemplo, o nosso papel é estar muito atento e fazer o exercício de escuta ativa, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo super recente. A gente tem a NLW, que é esse evento que é o maior evento hoje da Rocket City, são mais de 100 mil pessoas por edição. E a penúltima edição, a gente viu que o engajamento, assim, caiu, tava um pouco assim. E a gente falou, cara, não é possível, porque o evento é muito legal e tal. E aí, o que a gente fez? A gente numerava, né? Tinha NLW1, NLW2, NLW3 seria a sétima ou a oitava, não me lembro exatamente o número. Mas a gente falou, cara, a gente precisa parar e ouvir a comunidade, vamos dar um passo atrás. Então, a gente criou o que a gente chama de NLW Together. E a gente falou, ponta a ponta, a gente criou vários questionários e falou assim, comunidade, o que vocês querem na NLW? Porque a NLW não é um evento da Rocket City, é um evento da comunidade da Rocket City. E aí a gente começou a ouvir, aí a gente falou, legal, agora não basta a gente ouvir só a comunidade e não ter organização nisso. A gente criou um programa de embaixadores, que é algo que a gente fazia muito na Xiaomi. Então a gente pegou 2 ou 3 pessoas, eu não me lembro se foram 2 ou 3, de cada estado brasileiro, respeitando diferentes gêneros, raças, enfim, um grupo muito, muito multidisciplinar e com muita diversidade. Pegou tudo que a gente recebeu de insights e inputs e pediu para essa galera ajudar a gente a organizar isso. Então, a gente passou o processo que é um processo de criação do MLLW, que é um processo que já é um processo longo, né? Um processo que às vezes leva 60 dias, demorou muito mais, mas a gente entregou algo que foi feito junto. E quando a gente lançou a NLW Together e a galera começou a participar, eles falavam, cara, esse evento parece que foi criado para mim, porque a gente criou junto com a comunidade. Agora a gente foi fazer uma mudança na precificação do nosso principal produto, que é o Ignite. E a gente, de novo, foi lá, fez pesquisa com a comunidade, falou, cara, quanto vocês querem pagar? Vocês querem assinatura? Vocês querem comprar e ter acesso? Vocês querem ter acesso ilimitado, acesso temporário? Vocês querem acompanhamento? Vocês querem fórum? O que vocês mais gostam aqui dentro da Rocket City? E a gente fez uma pesquisa com 4.000 pessoas da comunidade, e aí a gente falou, pessoal, olha que legal, a gente consolidou o que vocês querem e agora está aqui. Então, quando a gente passa a ouvir e construir com a comunidade, facilita muito o processo. E esse processo que eu falei de separar os grupos, a gente chama de câmaras, né? Então, assim, a comunidade ela começa a ter ruído se tem alguém que está falando de um assunto muito iniciante e alguém que está falando muito sênior, as pessoas começam a criar problemas disso. Então, o que a gente começou a fazer é analisar os dados para entender o nível daquela pessoa e colocar ela com um grupo que está no mesmo momento. Né? Eu imagino que com as startups é muito parecido. Né? Eu faço parte da comunidade do clube, interajo com muitas startups, mas geralmente eu busco interagir com startups que estão mais ou menos no mesmo momento, porque as dores são as mesmas. Então, assim, por exemplo, contratação. A gente está agora chegando em 100 pessoas. Então, sei lá, eu vou na Bossa Box, que é uma startup do Cubo que tem mais ou menos um número parecido.
e falo, cara, André, como que vocês estão fazendo isso daqui? Inclusive, a gente tem um grupo nosso, assim, com alguns fundadores de startups do Cubo, inclusive voltados para tech, que é uma mini comunidade, são 5 founders ali, que a gente faz uma reunião por mês para interagir e discutir, a gente chama de mastermind da tecnologia, para discutir as nossas decisões. Então, a gente passou a entender isso. Quando a gente analisa dados e descobre exatamente onde a pessoa está, que tipo de conteúdo ela absorve, que tipo de aula ela está fazendo, o nível dela, e a gente direciona, facilita. Então, a gente fala que a nossa comunidade é como se fosse o pátio da escola, e essas câmeras é a sala de aula. Então, assim, quem está no primeiro tem que ficar no primeiro, quem está no segundo está no primeiro. E uma vez que você avançou do primeiro para o segundo, você muda de sala. Foi um trabalho, enfim, não foi algo rápido, mas é um trabalho que a gente aprendeu aí no decorrer do caminho. Não, é muito interessante e acho que isso se reverbera aí em retenção também, né? Se eu fosse um aluno de uma escola, digamos assim, seria mais interessante eu estar numa sala para o meu nível de conhecimento, para o meu nível de repertório, né? Acho que as interações até fazem mais sentido. Então, muitas das perspectivas que vocês trazem aqui, que foram implementadas, me passam essa sensação, sabe? Tipo, satisfação do público, retenção, o lifetime value dele como usuário aumentando junto a vocês. E, de novo, benchmarks interessantes aqui, e aproveitando e conectando com mais um ponto, acho que você fala desses embaixadores, desses Space Squads, né? Como foi, ou acho que é um desafio inerente ao aspecto da comunidade, né? Porque você tem um início, digamos, analógico de microgerenciamento, talvez de ações e proximidade mesmo, mas por conta da escala você precisa passar esse bastão, né? Identificar essas pessoas, fazer esses recortes de diversidade, etc. E como foi, assim, quais erros, quais questões impactaram vocês, né? Putz, passei o bastão antes demais, utilizei um embaixador ou um líder incorreto aqui. Isso é algo que a gente está tentando implementar também. Tanto a parte de identificar esses líderes, né, esses donos assim do processo, digamos assim, mas também na hora de dar as ferramentas adequadas para eles implementarem, né, as ações deles como líderes de fato. Perfeito. Isso é bem legal também, assim, eu vou falar nem da Rocket, vou falar isso no ano passado, quando a gente criou na Xiaoyu, que a gente chama de Mega Hack, que era um hackathon bem grande e tal, a gente olhou e falou assim, pô, como que a gente vai alcançar o Brasil dentro dessa iniciativa, como a gente vai fazer gestão? Então a gente criou um form interno na comunidade e falou, pessoal, ajuda a gente a identificar quem está aqui dentro da comunidade que poderia ter esse papel. Eu lembro que eu participei desse processo inteiro, a gente fez assim, foram 3 meses fazendo reunião semanal com essas pessoas de comunidade para alinhar as expectativas, ouvir, entender. E foi muito legal, porque essas pessoas, elas, a partir do momento que elas se identificaram e viraram os embaixadores, elas passaram a trabalhar com a comunidade. Então elas começaram a fazer vídeo, começaram a postar, marcava a gente nas coisas, falava. Até hoje, assim, esses 15 dias, 10 dias atrás, eu recebi um WhatsApp do menino. Eu sou fulano de tal, eu era o embaixador do Piauí, da Xiaomi e tal, lá do Mega Hack. Então isso vira um título. Teve gente que colocou no LinkedIn e tudo mais. Isso foi no primeiro momento, assim, precisamos criar um programa de embaixadores. A gente foi ali. Só que tem um ponto legal que a gente fez, que foi a passagem de bastão. Então, a gente criou uma posição temporária, não foi uma posição permanente, e os embaixadores da primeira leva ajudavam a gente a escolher os embaixadores da segunda e passava o bastão. Então, a pessoa tinha toda uma preocupação de ficar olhando quem daquela região era a melhor pessoa para assumir o bastão e dar continuidade no trabalho. Isso foi um experimento bem legal. O Space Squad, dentro da Rocket City, a gente tem 14 ou 15 turmas já enfim, dos bootcamps. A gente passou a sempre selecionar novos integrantes a partir das turmas. Então, sempre que começava uma nova turma, a gente utilizava a estrutura do Space Squad para acompanhar e ver quem são as pessoas que estão chegando, ver as pessoas que mais interagiam, que mais apoiavam, que mais ajudavam, e aí ela passava a recrutar essas pessoas. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a criar uma determinada estrutura dentro da comunidade,
a gente precisa incentivar que essas pessoas multipliquem isso, e não seja a pessoa, não, é meu, eu virei o embaixador e eu sou o embaixador. Então, a coisa da passagem do bastão e do crescimento, do tipo, cara, para a gente tem que ser 1 milhão de pessoas, tem que ser, agora a nossa meta na Rocket Teach, por exemplo, é impactar e alcançar 10 milhões de pessoas. Então, assim, não dá para fazer com o time que a gente tem, tanto de colaboradores quanto de comunidade. Então, assim, a gente vai investindo nesse crescimento. E capacitação. Então, assim, a gente... Space Squad, por exemplo, a gente faz mentorias regulares com eles, né? E uma coisa muito legal é que de você criar um negócio baseado em comunidade, é que hoje o nosso time de comunidade, que são colaboradores da Rocket City, a maior parte deles vieram desse papel do Space Squad. Então, isso virou uma porta de entrada para entrar no time da Rocket City. Então, as pessoas que têm pretensão, elas sabem que, pô, você quer entrar na Rocket City, cara, primeiro vai lá gerar valor na comunidade. Quando você estiver gerando valor na comunidade, isso vai voltar para você no formato de oportunidade. Então, isso acaba sendo algo bem legal. Muito interessante. Assim, eu vou assistir a gravação depois aqui para as nossas anotações, com certeza. E aí, Rodrigo, para fazer um paralelo aqui com a pergunta da Lia, a Lia, convidada, inclusive, aqui do mês passado, representando a Gama Academy, com o case deles. Algo que a gente está vendo frequentemente aqui nos bate-papos que a gente faz são ações, iniciativas voltadas à diversidade, né, inerente às comunidades ali das empresas. Então, Gama Academy trouxe isso, Ambev trouxe isso, Ebanks trouxe isso aqui nos talks. E acho que se você puder compartilhar um pouco do como a Rocket City vem olhando para isso, eu sei que o Abraão está conduzindo algo muito legal nesse sentido também, e eu vou até mandar o link aqui para complementar. Tá? Perfeito, perfeito. É um assunto bem interessante, assim, a gente, conforme foi crescendo o time, crescendo a comunidade, a gente começou a discutir pautas diariamente, né, do tipo, como a gente lida, porque é muito difícil controlar um crescimento de uma comunidade. E a gente começou a, num primeiro momento, apoiar iniciativas. Então, assim, desde lá da Xiaomi, a gente fez uma edição do Mega Hack só com mulheres, foram 3 mil mulheres participando. A gente fez com o Reprograma, com o Sony, uma série de eventos voltados para a inclusão. A gente fez, no final do ano passado, uma Game Jam com foco de incluir pessoas negras no cenário de tecnologia. Então, a gente vem fazendo isso nos últimos 3 ou 4 anos dentro da tecnologia, de uma forma muito, 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 muito forte, apoiando iniciativas. Na Rocket também, quando a gente fez a fusão, a Rocket já tinha isso, a Rocket apoiava e entregava bolsas de estudos para quase todas essas ONGs que fazem um trabalho de inclusão. Então, hoje a gente, enfim, tem dado bolsa para o Reprograma, para o Laboratório, principalmente, é um parceiro muito forte, mas a gente já fez com o Reprograma, a gente fez um negócio muito legal, a gente trouxe no mesmo ambiente, no mesmo conteúdo, todas as iniciativas, o Reprograma, Laboratório, a Tribe, que é uma concorrente da Rocket City, mas parceira em algumas ações para discutir esse ponto. Você falou do Potências Negras, né? Foi uma iniciativa que a gente acabou de apoiar, que também foi muito legal. Mas acho que o principal, talvez, posicionamento e iniciativa que a gente tenta sempre fazer com esses programas de embaixadores dentro do Space Squad é a questão da representatividade. Então, assim, quando uma pessoa negra vê que tem uma pessoa negra numa posição de destaque dentro de um ambiente, ela fala, cara, eu me sinto parte daquilo. Porque tem alguém igual ali. Quando uma pessoa LGBT ela vê isso, por exemplo, a gente gravou esses dias um conteúdo, inclusive, com uma pessoa trans que ela ganhou uma bolsa da Rocket City e isso permitiu ela entrar. Eu não tenho certeza se é na XP, mas ela está numa das empresas bem legais assim de tech e ela compartilhou. Depois disso, a gente viu um volume de pessoas trans procurando, entrando nos cursos gratuitos, perguntando, interagindo na comunidade. Pessoas negras, a mesma coisa. A gente doou 50 mil reais em bolsas agora no Potências Negras. Só no dia do evento, acho que foram 800 pessoas. É um número assim que é difícil alcançar no dia a dia. Quando a gente faz uma ação, por exemplo, uma NLW, a gente não tem controle nenhum de quem vai se inscrever. Mas a gente tenta sempre fazer isso de uma forma com muita representatividade. Hoje, por exemplo, a nossa liderança ela é uma liderança muito equilibrada em termos de gênero, em termos de raça. Hoje os nossos instrutores, a gente, enfim, escola de programação, a gente tem 4 instrutoras mulheres que estão ali e as mulheres vêm e falam, eu quero ser igual a Jaque, eu quero ser igual a Dani. Nossa, a Thaísa, a Thaísa
enfim, tá aqui, todo mundo tem uma admiração muito grande. Tem pessoas negras desde a diretoria, né, o caso do Abraão, tem o Mike como instrutor. Então a gente tenta criar um ambiente onde as pessoas possam se sentir parte. Elas olham para aquilo, para a comunidade, elas se veem lá dentro e falam, pô, eu não vou me sentir aqui num ambiente, enfim, que não é para mim. Eu já vivi muito isso no ecossistema empreendedor, não agora, mas 2014, 2015, eu, Abras, assim, que vimos de origens muito humildes, etc. Tinha lugares que a gente entrava e falava, pô, será que esse lugar é para mim mesmo? Porque a gente não via iguais, a gente não via pessoas que tiveram uma origem muito parecida, ou quando via era aquela exceção, né? Aquela pessoa, parecia que só tinha aquela pessoa, e isso não é legal também. Então a gente tenta oferecer um ambiente com muita representatividade, e quando tem representatividade, a gente busca um parceiro para falar de inclusão. Então, a gente, na Rocket, dificilmente a gente toma ali e faz uma iniciativa 100% Rocket It. A gente busca patrocinar, inclusive, quem sabe que fez Potências Negras, laboratório, todas as iniciativas que a gente vê que a gente pode apoiar, a gente apoia com bolsa. No caso do Potência Negra, a gente apoiou bolsa, apoiou com dinheiro, porque é muito legal potencializar iniciativas. Às vezes a gente é um pouco egoísta, fala, não, vamos criar, só eu vou criar, eu vou fazer. Eu lembro que na negociação com Potências, eu que participei bastante, o pessoal tinha uma preocupação, mas vocês vão vir, a gente vai ter que restringir, não vai poder ter outras escolas. Eu falei, não, traz todo mundo, cara. Iniciativa é mais importante para a gente, e eu tenho muito isso, né? Eu não acredito muito nessa coisa de concorrência. Eu gosto da competição, então a gente compete, tá ali. A gente quer ser melhor em alguma coisa, quer que o nosso concorrente seja melhor em outro, mas eu acredito que a gente concorre com a desigualdade, a gente concorre com as pessoas que não têm acesso à educação, a gente não concorre com outra escola que está fazendo um trabalho que contribui para o desenvolvimento do país. E eu acho que quando a gente fala de diversidade é muito isso, assim, a gente tem que apoiar as iniciativas existentes e dentro do nosso dia a dia não é meu lugar de falar de muitas coisas, mas eu posso trazer representatividade. Então, hoje, os porta-vozes da Rocket City existe diversidade nos porta-vozes. As pessoas que falam em nome da Rocket City, elas representam esses diversos grupos e isso torna a nossa comunidade muito especial, no sentido de ser uma comunidade com muita diversidade. Muito interessante. Cara, Lia, depois fique à vontade para comentar se respondeu, se tem alguns pontos adicionais. Muito robusta a entrega de valor nesse sentido, Rodrigo. Acho que tem a ver um pouco também, como você falou, um pouco do histórico de vocês, né? Empreendedor mesmo. A relevância em olhar para isso achei sensacional, muito interessante as ideias. Eu fiquei pensando aqui, me chamou a atenção um aspecto mais de mercado. Acho que talvez minha pergunta fuja um pouco do escopo de comunidade em si, mas você comentou sobre a Tribe, né? E outros players, nesse sentido, que, de forma geral, a entrega de valor é uma formação em tech, né? Formação de programadores, desenvolvedores. Eu acho muito interessante a sua perspectiva e o seu olhar mais macro. Então, não é um problema concorrência de mercado, é um problema pobreza, como você comenta. É uma outra perspectiva. Eu achei isso extremamente interessante. E aí, pegando uma perspectiva cultural, talvez, uma perspectiva do mundo, né? Porque a nível Brasil, a gente tem escolas, instituições particulares que conseguem ali dentro do modelo de negócio delas oferecerem cursos de programação numa matriz curricular de, sei lá, ensino médio ou até ensino básico, né? E ao mesmo tempo você tem outras escolas que não tem nem uma matriz curricular básica, né? Dada a desigualdade. Então acho que tem esse primeiro ponto a nível Brasil e existe um ponto cultural a nível Brasil também, que particularmente eu enxergo, e aí eu acho que você, vivenciando o setor, pode tentar comentar, que é exatamente uma perspectiva de nós contemplarmos carreiras em tech e programação sem ter um repertório prévio, né? Então, a gente tem áreas que sofrem com o mercado inchado, falta de demanda, mas não necessariamente essa pessoa tem ali um insight ou até uma perspectiva de, nossa, talvez eu consiga estudar programação. E eu não preciso de um curso superior de 4 anos para me tornar super. Eu posso embarcar no foguete da Rocket City, dentro de um período ali, tem um programa ideal para mim, né? Como vocês enxergam essas perspectivas de mercado também? Do ponto de vista cultural, e eu acho que tem a ver com a proposta de vocês, né? Fomentar conteúdo, fomentar a comunidade. Eu acho que essas coisas estão conectadas, de certa forma, né? Sim. Acho que é um ponto
enfim, existem diversos caminhos na carreira para construir uma carreira sólida e a prática sempre é um diferencial. Obviamente que nosso posicionamento, né? A gente não às vezes alunos perguntam, né? Você acha que eu deveria fazer faculdade? Cara, eu acho que sim. Se você tem oportunidade, se você tem acesso, se você tem condições, se você tem alguém que financia, ou se você mesmo consegue pagar por ela, é um ativo, é uma construção de carreira importante e vai te ajudar. Pô, mas eu não tenho condição. Então, hoje, por exemplo, o que a Rocket City definiu como objetivo nosso? A gente tem uma formação hoje completa, com mais de 500 aulas disponíveis, 100% gratuitas, porque para a gente é mais importante que as pessoas aprendam e acessem mercado do que elas sejam alunos e comprem os cursos da Rocket City. Obviamente que eu quero que essa pessoa, ela estude gratuitamente, ela consiga uma oportunidade de mercado e quando ela quiser se especializar, ela volte para cá. Mas não é o único drive. A gente, nessas rodadas de investimento, etc., a gente conversa com muito investidor e eles falam, mas quantos alunos do Discovery, que é o curso gratuito, compram o Ignite? E a gente percebeu que a gente, na verdade, não criou o Discovery para virar uma máquina de venda do Ignite. A gente criou o Discovery para gerar valor para a comunidade que vinha estavam muito cruas do ponto de vista de aprendizado, mas queriam consumir e comprar Rocket City. E aí a gente falou, a gente precisa preparar essas pessoas. E a forma que a gente preparou essas pessoas foi entregando educação gratuita. Hoje eu acho que, específico dentro de tecnologia, as universidades elas têm muita dificuldade de acompanhar a matriz curricular, né? Hoje, enfim, o ensino superior ele é regulado, existem órgãos que aprovam e reprovam coisas, né? E hoje uma grade curricular de um curso, às vezes, pode demorar assim até 24 meses para ser alterado. Só que a tecnologia é muito dinâmica, então ela por N fatores, 24 meses é inviável. O que é ensinado hoje, daqui 24 meses, não faz tanto sentido mais. Então, se eu quisesse mudar uma grade de uma faculdade hoje, é bem ruim. A Rocket City regrava 100% dos conteúdos praticamente, no mínimo, uma vez por ano, às vezes mais do que isso. Ano passado a gente regravou mais de uma vez. Porque a gente precisa entregar algo muito atualizado. Então, o que eu diria hoje, assim, da perspectiva, se você tem oportunidade, cara, vai lá, faz a faculdade. Cara, eu consigo fazer federal, faz federal. Eu consigo pegar uma bolsa fora do Brasil, vai fazer a bolsa fora do Brasil, porque isso é diferencial. Mas se você não tem condições, não tem, a prática, por N motivos, ela ajuda. Ela te coloca numa posição que vai te potencializar. Não é uma regra mais, né? Não ter uma faculdade não significa que você não vai crescer, que você não vai ter dinheiro, que você não vai ter um bom emprego, que você não... É esforço, e às vezes o esforço pode ser empenhado em outras formas de aprendizado. Inclusive, muitos autodidatas que sabem de muita coisa e nunca passaram por uma instituição de ensino. Mas o ensino como um todo está em transformação, né? Eu acho que tem mudanças aí acontecendo que vai ditar a regra, vamos dizer assim. Muito interessante, sim. Faz sentido ter a Rocket City dentro aqui do guarda-chuva de EdTechs. EdTech, Coding School, acho que são alguns nomes aqui. Muito legal, assim. A gente tem 1 hora de interação. Acho que deu para fazer um raio-x muito interessante do que vocês estão construindo, resultados alcançados. Esse conteúdo fica gravado, né? Então é interessante para reassistir depois. Até, Rodrigo, se você quiser depois replicar de alguma forma aí nos canais da Rocket City também. Com certeza, se eu tiver acesso à gravação, o pessoal faz uns recortes, compartilha nas redes, é super possível. Sim, a gente consegue puxar sem problemas. Eu convido o pessoal a utilizar o chat se tiverem últimas dúvidas, tá? Fiquem à vontade aqui. Eu só queria fazer uma última pergunta sobre um ponto que me chamou a atenção. Eu não sei se é público ainda, mas sobre os esportes que você comenta. Não é público, né? Mas isso vai sair em breve. Eu particularmente, eu gosto de esportes. Eu posso divulgar. Na verdade, eu venho olhando muito para o mercado nos últimos 2 anos, assim, e eu sempre fui dessa pessoa. Eu tenho muita dificuldade de ficar em panelinha. Eu sempre fui uma pessoa que não consigo. Então, eu sempre fico. Quando eu estou dentro de uma panela, eu tento agrupar e juntar 2 panelas. Então, eu sempre fui aquela pessoa que tento conectar, né? Eu faço algumas mentorias executivas e
E a Susan, que é a mentora hoje dos sócios da Rocket City, ela fez uma dinâmica comigo e o meu propósito, ela falou que, segundo as palavras e tal, enfim, não é nada místico, mas é uma metodologia. Ela fala que o meu propósito o desenho dele ficou assim, a ousadia de conectar pessoas em prol de um legado. E quando ela falou isso, eu falei, cara, faz todo sentido, porque às vezes eu crio situações que as pessoas olham e falam, cara, mas não faz sentido essa conexão e conecta. Então eu conheci há alguns meses um time de esportes, eles estão no cenário de Free Fire, que hoje é o jogo mais jogado do mundo. Eles chamam Los Grandes, é uma equipe, enfim, um dos maiores times do cenário. E eu conheci o fundador, né? Hoje o Rodrigo Elgato, ele é um cara, é uma celebridade, não só do game, mas é um cara que está ali. E eu joguei para ele, e na verdade não só com ele, eu fui para a Garena, que é a empresa que é dona do jogo, e eu falei, cara, eu percebi uma coisa, a galera do esporte, na maior parte das vezes, quando ela quer entrar para o competitivo, a primeira coisa que ela faz é desistir do estudo. Que tipo de ação vocês estão fazendo para conter isso? Que tipo de iniciativa tem para incentivar esses caras a desenvolver carreira? Aí o cara falou, cara, a gente não tem esse tipo de ação, nem aqui, nem em Singapura, que é onde é a matriz e tal. E aí eu fiz essa provocação interna e externa. Eu falei, olha, a gente precisa de mais público. Milhares, tem que alcançar dezenas de milhares. No game, existe dezenas de milhares. Só que essas pessoas não sabem que elas podem ser programadoras. Na verdade, na tecnologia, foi criada uma imagem de que assim, a desenvolvedora tem que ser uma pessoa X, essa pessoa tem que ter uma habilidade sobrenatural. Matemática, exatamente. Lógica, uma coisa muito isso. Isso muito não é real, cara. E aí o desafio foi o quê? A gente desenhar um projeto de como trazer essas pessoas. E aí eu fui entender o competitivo, os cenários, os torneios. Eu falei, cara, vamos patrocinar um time, vamos produzir conteúdo, fazer collab disso e mostrar que a tecnologia e o game sempre estiveram juntas, mas agora elas vão andar de mão dadas porque a Rocket City está entrando no mercado de esportes. Então essa campanha que a gente está soltando nessa semana, na sexta-feira, o maior torneio de Free Fire, enfim, do Brasil, que é o oficial da Garena, começa no sábado. Então a gente deixou para anunciar um dia antes e a gente está com uma expectativa muito positiva de impactar de forma positiva as pessoas, porque por que o game, né? Porque a maior parte dos desenvolvedores, das desenvolvedoras, quando você conversa, você fala, cara, por que você acordou um dia e decidiu virar programador? E a maior parte fala assim, cara, eu jogava, e aí um dia eu... Discord. Quis criar um jogo, eu fiquei pensando, como que cria um jogo? E aí quando eu vi, eu estava desenvolvendo aplicação, estava desenvolvendo aplicativos móveis, etc. Então é um MVP nosso de crescimento de comunidade. A gente tem, como a gente está falando de comunidade, que eu acho que vale falar, a gente tem vários receios de, será que isso vai abrir o escopo, vai perder a qualidade da comunidade, vai vir muita gente e a gente não vai conseguir conter, porque a gente está falando de canais novos, mas é uma experiência. Inclusive, hoje eu estou numa GH, né, que eles falam que essas casas é uma game house. Vou pegar um negócio aqui, peraí, rapidinho. Já voltamos aqui. Eu trouxe parte do nosso time de educação para produzir conteúdo aqui com os influenciadores deles, e essa é a camiseta, então, do loginho da Rocket. Essa é a camiseta nova do time, tem o logo da Rocket atrás também, bem bacana. Muito legal. E ontem eles anunciaram as Americanas, que também está patrocinando o time, e foi super interessante porque essa publicação da Americanas ontem nas redes da Los Grandes virou o Trend Topics número 1 do Twitter no Brasil. Então, assim, ontem o assunto mais discutido do Brasil era as lojas americanas entrando por game. Então, a Rocket, hoje, ela tem olhado para isso, não só no game, esportes radicais, lifestyle, como a gente estoura essa bolha e alcança um número maior de pessoas. Então, esse é um experimento que a gente está fazendo. É um projeto que eu me envolvi, assim, muito. Inclusive, estou muito próximo da comunidade de esportes, conversando com os players, entendendo, fazendo bastante reunião, porque a gente quer fazer algo bem grande. E o propósito disso é, de fato, criar um impacto gigantesco na comunidade de gamers, levando essas pessoas para a tecnologia. Que sensacional. Nossa, eu sou... de certa forma, é o tema do meu TCC, então acho que tem
tem muitos aprendizados, assim, Rodrigo. Vou até eventualmente evoluir aqui e tirar outras dúvidas. Acho que sensacional, assim, muito legal a perspectiva. Eu vou compartilhar uma dúvida aqui do chat para a gente finalizar, por conta do tempo do pessoal também. Mas super legal o bate-papo, agradeço desde já e, de novo, agradeço a todos que estão aqui conosco. A dúvida do Lennon, vou pegar aqui. Rodrigo, você falou que a comunidade é temporária. Você tem alguma dica valiosa, fora a geração de conteúdo, para conseguirmos reter os integrantes dessa comunidade? Perfeito, perfeito. Sim. Assim, de fato é temporário, então a gente tem que respeitar, são ciclos, né? Então, vai chegar uma hora que a gente viveu muito isso nos hackathons, e no começo a gente não entendia. A gente falava, cara, como que nesse começo do ano tinha tanta gente interessada e de repente a gente não achava participante, daí daqui a pouco vinha de novo. As pessoas têm momentos e são ciclos que são... eu preciso de um aprendizado, eu preciso de algo diferente, eu preciso de algo novo. Aí ela vai lá e busca aquilo. Outro momento, cara, não, eu não preciso disso, eu não consigo. Então a gente começou a entender muito esse comportamento e respeitar. Porque quando você força muito, às vezes você queima ali o cartucho. Às vezes o integrante que não está mais alinhado com os valores da comunidade, ele vai ficar lá porque ele está sendo muito cobrado, criando. E isso é ruim. Isso acaba sendo uma doença dentro dessa comunidade. Mas só que quando você vai possibilidades dentro de uma mesma comunidade, ou a gente faz muito cross, né, de outras tecnologias, outras comunidades, vão produzir coisas junto, etc. Você vai ajudando as pessoas, talvez, a criar novos interesses. Que é aquilo que eu falei, né? A nossa comunidade era só de devs que já estavam no mercado. Então, via um dev novo, que nunca trabalhou, que nunca teve experiência, ele não se via na comunidade. Então, ele tentava, aí ele não entendia, ele ficava perdido. Então, a gente criou um ambiente para ele dentro da comunidade. Então, quando você vai criando essas câmeras dentro da comunidade, e agrupando as pessoas, isso prolonga o tempo dele na comunidade. Mas é importante que você entenda os ciclos. E aí tem pessoas que realmente vão sair da comunidade e vai acontecer dessa forma, entendeu? Dessa forma é um aspecto cíclico também. Tem coisas que a gente pode fazer, ferramentas, metodologias que a gente pode usar, mas tem uma parcela ali de... a pessoa também, né? Comportamento interpessoal na outra ponta. Legal. Entendido. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Acho que foi demais, assim. Rodrigo, de novo, agradeço o convite. Foi ótimo. Vários insights por aqui. Deu vontade de aprender a programar um pouquinho. Vou dar uma olhada no Discovery. Vou dar uma olhada... Vou fazer o cadastro, dar uma olhada ali no Discovery. Eu agradeço aqui de novo a participação de todos. A ideia é que vocês recebam um e-mail pós-evento, e aí eu acredito que a gravação, o arquivo vai para quem quiser assistir, mas também aparece no YouTube aqui do CMX Connect São Paulo. A forma mais fácil de estar em contato com as iniciativas é via LinkedIn dos co-hosts. Eu vou deixar o meu aqui, só para... Porque a gente sempre publica quando vai ter o próximo. E aí tem redes sociais, etc., mas o LinkedIn está sempre ativo, então fiquem à vontade para se conectar conosco também. Eu, a Tá, o Danilo, a Samantha também. E aí voltamos mês que vem com outra edição do CMX Connect. Agradeço de novo, Rodrigo e pessoal. Que isso, Pedro, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto, conta com a gente no que precisar, super legal participar aqui com você e é isso aí, cara, vamos criar comunidade, que comunidade é um negócio legal. Exatamente. Valeu os aprendizados, pessoal. Boa noite. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.